Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Como vocês estão? Todo mundo é emocionado da palestra anterior? Eu fiquei. A gente falou, né? Difícil subir no palco. Difícil. Bom, super prazer estar com vocês. Eu sou Sarita, lidero o time de People, como a gente chama nosso RH na Alice. Para quem não nos conhece, a Alice é um plano de saúde para empresas com cobertura nacional. E que nos diferencia de um plano de saúde mais tradicional é que temos uma atenção primária à saúde, um time de saúde que consegue, né, por meio de atendimentos digitais, presenciais, resolver 80% dos problemas dos nossos membros. Então, 80% de queixas que chegam pelo nosso aplicativo, a gente consegue resolver ali. E se a gente pensa, né, como isso impacta a nossa experiência que esse membro tem de não precisar sair de casa, ir no pronto-socorro, ir para um médico, mas também pensando justamente, né, no desperdício de recursos, na sinistralidade, reajuste, né, como o nosso vídeo mostrou. E por meio da tecnologia, a gente também consegue fazer uma coordenação do cuidado muito bem. Então, nosso time de saúde acompanha os nossos membros, consegue ajudar os nossos membros a navegar pelo sistema, né, de fato indicar quando você precisa ir para um médico especialista, quando de fato você precisa fazer um exame, e tudo coordenado. No aplicativo fica todo o histórico, então de fato é uma experiência muito diferenciada e assim a gente consegue cumprir a nossa missão de tornar o mundo de fato mais saudável. Então, super prazer. Quem está comigo é o Arthur, do nosso time de saúde. Então, o Arthur é um dos nossos médicos. E aí, a Ju, que é Head de People, Compliance e Legal da Camino. Fiquem à vontade para se apresentar. Vai lá, Arthur. Eu vou, então, primeiro. Eu vou, que eu sou uma grande fã da Alice também. Sou cliente. A Sarita esqueceu de mencionar que eu sou cliente também, como Camino. Mas eu acho que essa parte de saúde mental e cultura corporativa é muito importante para mim. Não só como head de People, né, que é também como a gente chama o nosso time de RH dentro da Camino, mas sempre foi importante durante toda a minha trajetória. Como vocês podem ver, eu toco Legal e Compliance também. Eu sou advogada de formação. E esse sempre foi um assunto muito em voga, porque eu venho de escritório de advocacia, eu venho dessa cultura de bastante pressão, como vocês podem imaginar também. E vai ser um prazer debater com vocês aqui, trazendo bastante dados que a gente tem tanto da área da saúde, quanto também de outras áreas, como Legal e Compliance, que tem muita intersecção com o RH sempre, né? Desde o direito trabalhista, ali, o cumprimento das regras. Então, para mim vai ser um prazer estar com vocês hoje. Boa, Ju, obrigada. Arthur. Boa tarde, gente. Eu sou o Arthur, eu sou médico de família e comunidade e é um baita prazer estar aqui hoje. Acho que esse tripé de cultura, saúde e dados é uma coisa que sempre norteou minha formação e minha atuação como médico. Então, é muito legal falar sobre isso hoje. E, assim, eu não vou falar muito da minha formação mesmo, acho que depois a gente vai passar o QR Code do LinkedIn, mas eu queria dizer de como está sendo muito bom a gente construir isso dentro da Alice. Então, junto da Sarita, a gente ficou bastante tempo junto, construindo toda a estratégia de saúde para nós mesmos, então tentando entender os impactos da cultura, como isso dialogava com a saúde, e começando a juntar esses dados para a gente mostrar o quão potente é isso. Então, a gente fez da Alice um próprio case, e aí agora a gente já está na fase de começar a trazer isso para os nossos parceiros, trazer isso para as pessoas que querem fazer essa parceria com a gente e também disseminar um pouquinho desse conhecimento que a gente tem tido e que a gente tem se aprimorado cada vez mais aqui em palestras como essa, para engrandecer a saúde de todo mundo. Boa. Eu tenho uma crença, né, pessoal muito forte, e na Alice a gente também tem isso como um pilar da nossa cultura, que é pessoas mais felizes e pessoas mais saudáveis também produzem mais, né, entregam melhores resultados e especialmente de forma sustentável, né, porque hoje no dia nenhuma empresa sobrevive, né, com entregas rápidas, sprints, né, a gente precisa de fato pensar no médio e longo prazo. Então, como que a gente consegue ter uma performance, um engajamento ao longo prazo? E na minha crença, né, se a pessoa não está feliz, não está saudável, isso é basicamente impossível. Aí já quero passar a bola para você, Ju. Qual é a sua visão, né? Qual é a importância de uma empresa, de fato, se preocupar, né, se importar com a saúde dos colaboradores? Vou ser super direta aqui já, né, Sari? 100%. A gente tem que se importar, por mais que a gente pense sempre numa cultura de empresa corporativista, são seres humanos que estão ali, né?
E eu estava dando uma olhada no relatório mundial que a OMS publicou sobre saúde mental em 2022. Foi um relatório relativamente grande, extenso, que ela traz muitos aspectos sobre saúde mental, que ela fala desde a análise de 2013 até 2030, com projeções, né, de como as sociedades vão se transformar nisso, mas tem uma parte muito legal que ela trata exclusivamente da saúde corporativa. E aí, quem quiser também ter um tempinho para ler, mas eu trouxe uma colinha, que a gente está falando de dados, né? Então, falando de dados, números que esse relatório traz que me chocaram um pouco, como pode ser significativo a gente pensar, claro, como seres humanos, mas também no fruto do que a saúde mental pode trazer dentro das nossas empresas, né? Então, o relatório trouxe que pessoas mentalmente saudáveis tendem a ser 12% mais produtivas. Funcionários com alto nível de satisfação com o seu ambiente de trabalho tendem a ser 3 vezes mais criativos em nossas funções. Isso me trouxe um grande... A gente costumava tratar muito, né, a saúde mental como algo paralelo ao ambiente de trabalho. Você nunca atrelava muito a vulnerabilidade do seu colaborador. A gente costumava falar que PF e PJ não se misturam, né? A gente ouvia muito isso no mercado antigamente, mas as coisas estão mudando muito, as relações estão mudando muito. Tanto com o trabalho remoto, quanto o trabalho híbrido, presencial, a gente enxerga hoje novas formas de se relacionar. E por que não ser vulnerável, né, no ambiente de trabalho e prestar atenção na saúde das pessoas, sendo que isso vai trazer até um retorno financeiro para a empresa. Então, num país que também saiu nesse relatório que eu mencionei para vocês, o Brasil é o país mais ansioso que existe. A gente está liderando esse ranking. E o 5º país no ranking de pessoas com mais doenças depressivas. Então, se a gente for parar para pensar que, se a gente não falar disso em todos os ambientes, inclusive no ambiente de trabalho, a gente vai estar perdendo muito, a gente vai estar perdendo a essência daquele colaborador. Então, para mim é fundamental, Sari, fundamental a gente falar sobre isso, cada vez mais ver iniciativas sobre isso e trazer muitas soluções, né? Porque a gente também é parte da solução como empresa. Com certeza. E Ju, você citou vários dados, né? Eu vou trazer aqui um outro dado de uma pesquisa do Pulso EH que a gente ali se conduziu ano passado, onde a gente entrevistou mais do que 1.000 trabalhadores para, de fato, ter um cenário, né, de como está a saúde do colaborador, do trabalhador brasileiro. E aí atua um finding, né, um insight que me chama muita atenção, que se o colaborador, né, percebe que a empresa se preocupa com a saúde dele, com o bem-estar dele, 70% dessas pessoas falam que eles estão altamente engajados com a empresa. Agora, né, se colaboradores sentem que a empresa não se preocupa com o bem-estar, apenas 30% estão engajados com a empresa, né? Então, é muito significativa essa diferença. Então, eu falo, né, de um grupo altamente engajado, a gente sabe da importância que esse engajamento traz para a empresa, ou de um grupo, né, muito menor. Falando aí um pouco em cultura organizacional, qual é o papel da cultura nesse tema da saúde corporativa? Olha, eu acho que a cultura também é fundamental. Ela é boa parte da saúde. A gente fala na saúde como determinantes de saúde. Então, tem vários determinantes que são sociais, tem determinantes de ambiente e tem o acesso aos profissionais de saúde. Então, esses outros determinantes que não o acesso aos profissionais de saúde, dá para a gente chamar também de cultura. Então, tem um papel muito importante já cientificamente, assim. E acho que dentro da empresa faz muita diferença. Vou usar um exemplo que aconteceu hoje. Eu cheguei depois que eu gostaria aqui. Eu estava super ansioso. E aí, assim que eu cheguei correndo, assim, veio a Rê, não sei onde está a Rê, mas a Rê virou assim e falou, calma, respira. E aí eu relaxei. Isso é cultura. Porque se eu chegasse aqui e ela falasse, vamos, a minha ansiedade não ia passar. Então, ela me acolheu primeiro e depois ela falou, olha, aqui é o stand... Ela me deu todo esse help e aí baixou minha adrenalina. Então, isso é um ato de cuidado. E isso, então, é a cultura fazendo saúde. E aí, tem inúmeros outros exemplos. Sei lá, a gente poderia falar que se aqui fosse um ambiente sem ar-condicionado, seria tranquilo da gente estar aqui tendo um papo de saúde? Isso ia incentivar as pessoas a estarem aqui? Então, quais são os incentivos que, às vezes, passam despercebidos e que é saúde, é cultura.
Então, a gente começar a fazer tudo com intencionalidade. Acho que desde como a gente avalia a performance, que pode gerar uma ansiedade nas pessoas, pode gerar senso de injustiça. Acho que o Marcos trouxe excelentes pilares aqui, né, de como dá para a gente colocar em prática a cultura para ela, de fato, promover saúde. E tudo isso sempre com dados muito científicos, acho que tem muito embasamento para tudo isso, a gente só tem que começar a olhar mais para isso. E os dados que a gente tem usado, essa pesquisa Pulso, o Score Magenta que a gente tem dentro da Alice, é uma tentativa de medir esses aspectos que parecem ser um pouco mais intangíveis, a gente tangibilizar eles e relacionar isso com saúde. A partir do momento que você faz isso, você dá visibilidade para a cultura. E aí você mostra, não, cultura impacta, não é um processo em paralelo. Então, PF e PJ, eles se conversam. Então, a gente tem que juntar tudo isso, entender que a gente passa muito tempo dentro do trabalho, então a gente se dedica quase 56% do nosso tempo acordado durante a semana trabalhando, então a gente está o tempo todo sob uma influência cultural que vai determinar a nossa saúde. Se a gente fala que é para tomar água e não tem água do lado, como é que a gente vai dizer que tem que tomar mais água para ser mais saudável? Então, tudo isso é importante, tudo isso é cultura, e eu acho que é esse o enorme poder que tem. Assim. Boa, Arthur. Já vimos dados, né, que mostram que saúde significa produtividade, saúde significa engajamento. Em todo esse contexto, né, qual que é, de fato, o papel da empresa e qual é o papel da pessoa? Como você vê isso, Ju? Eu vejo muita conectividade entre as duas coisas, né? Muita troca. Então, assim como o colaborador ele vai depender da empresa, a empresa também vai depender dele em alguns pontos. Então, eu vejo isso como uma relação que ela tende a ser muito boa, ou se você não olha para ela, ela tende a ser muito ruim, né? E até, peço perdão ao doutor Arthur, que vou falar até de um podcast que eu estava ouvindo hoje de manhã, que nós, como seres, como comunidade, seja profissional, seja pessoal, nossas relações interpessoais, de modo geral, elas funcionam também como um regulador fisiológico para a gente, né? Então, você pertencer a uma sociedade, a gente tem mecanismos de autorregulação entre nós. Então, isso significa, gente, falando assim de uma forma muito direta, que a gente tem a capacidade de se acalmar em grupo, o nosso colega de trabalho pode exercer esse papel com a gente, a empresa pode exercer esse papel com a gente, então trazer isso de forma mais próxima, sem quebrar um vínculo profissional. A gente tem muito esse afastamento, né? Nossa, o que fica na empresa é da empresa, a gente tem que se portar de uma determinada forma. É claro que tem, mas a gente também pode construir vínculos muito reais. Quem de nós não tem grandes amigos dentro do trabalho, né? Justamente para a gente passar tanto tempo ali dentro, que a gente tem que ter medidas efetivas para o bem-estar estar presente no nosso dia a dia. Então, eu vejo muito isso, isso se relaciona com tudo que a gente já falou aqui, com a parte de cultura. Você quer estar num ambiente que você acredita naquilo, né? Como é que você vai entregar para a empresa se você não acredita em nenhum dos valores que estão sendo tratados ali? E isso tem muito que dialogar com a nossa saúde física e mental. E é por isso que eu acho tão importante essa troca, Sari. Ela é indispensável, na verdade. Não existe empresa sem o colaborador e não existe colaborador sem empresa. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso, principalmente com o RH, né, que acredito que majoritariamente as pessoas aqui hoje presentes são dessa área. A gente tem que olhar com muito cuidado e sempre lembrar que tem um ser humano ali do outro lado, né? Esperando uma atitude da gente, esperando um acolhimento da gente. Por que não a gente dá isso, né? Quando essas pessoas precisam de uma rede de apoio um pouco maior. Então, eu acredito muito nisso. Eu compartilho essa sua visão, né? Eu sempre penso que a própria pessoa precisa ser a protagonista da sua saúde, né? A empresa, o RH, o gestor nunca pode assumir esse papel, nunca deve assumir esse papel, né? Então, tem que partir da pessoa. Mas nós, como empresas, como RH, como gestores, nós somos responsáveis para promover um ambiente que permita para a pessoa se cuidar, né? Priorizar a sua própria saúde. Arthur, a gente escuta bastante, né, que os problemas de saúde mental estão aumentando, às vezes faltam dados para, de fato, comprovar isso, né? E aí eu fui atrás e achei aqui um dado bem interessante do Ministério da Previdência Social. E esse dado mostra que afastamentos por transtornos de saúde mental tiveram, de fato, um aumento de 38% em 2023. Então, ano passado, aumentou em 38%, somando quase 300 mil casos.
tá, no Brasil. Então, é de fato um dado muito assustador. Agora, como RH, né, muitas vezes a gente recebe atestados, afastamentos de uma forma muito reativa, né? Então, a gente recebe um atestado, mas a pessoa já está afastada, então já chegou nesse momento. Como a gente pode, com dados, acompanhar e prever essas situações, de fato, né, fazer uma gestão sobre esses casos e fazer ações de forma proativa e não só reativa? Eu acho que os atestados em si são muito bons, mas não necessariamente aqueles que têm o CID de saúde mental. Um exemplo muito claro é assim, pessoas que estão engajadas no trabalho, têm dor de cabeça, tomam um remédio e vão trabalhar. É muito comum isso acontecer. Pessoas que já não estão tão engajadas, a dor de cabeça é quase que a desculpa que precisava para ficar longe daquele ambiente. Então, eu acho esse dado já é chocante, mas eu acho que deve ser pior. Porque antes vem um atestado que não é de saúde mental, e depois vem o da saúde mental. Então, a gente começar a olhar tudo isso é importante. E aí, aquilo, né, que a gente foi construindo juntos, na lista a gente tem um score que chama Score Magenta, em que a gente mede atividade física, a gente mede alimentação, tem a parte de saúde mental, tem a parte de atividade física, e assim, a própria percepção que a pessoa tem de saúde, e assim você consegue ter um olhar um pouco mais holístico. Então, ali já começa a dar umas pistas. Porque se você pega o atestado, a gente está olhando o retrovisor, então já aconteceu. Se eu faço um score de saúde mental na empresa inteira, ele vai apitar para quem já está mal. Então, a gente tem que entender qual que é a causa disso. E, às vezes, a causa é uma questão interna da empresa, às vezes é externa. Mas, quando é interna, será que é falta de tempo? Será que é porque tem muita pressão no trabalho e essa pressão é porque tem uma desorganização? Então, será que falta gestão do tempo e uma liderança que tenha mais organização? Então, mapear tudo isso vai ser fundamental para você conseguir medir o problema de saúde mental antes. E aí você conseguir atuar nessas questões culturais, nessas questões ali que estão acontecendo na empresa, mas que não é mais uma governança da saúde. Então, eu, como médico de família, eu abordo esses assuntos, mas eu não posso chegar para o RH, ligar e falar, o seguinte, está tendo uma questão aqui com o teu funcionário. Mas a gente fala sobre isso, a gente tenta ampliar o olhar. E a gente tenta mapear também isso na consulta, mas a minha governança como médico é menor. Então, por isso que esse papo com as empresas é importante, porque a pessoa precisa saber e a empresa precisa saber. E, no final, uma relação de ganha-ganha. Porque é uma relação o trabalho. Então, né, o que a gente falou, o trabalho ele pode gerar felicidade. Esse é um papel muito importante dele, de senso de comunidade. Ao mesmo tempo, o trabalho se beneficia da minha saúde, porque eu, no meu máximo de saúde, eu tenho uma altíssima performance. Então, eu entrego melhor aquilo que o trabalho espera. Então, a gente olhar para isso com a mesma qualidade é ganha-ganha. Deixa eu só fazer um comentário, Sari, que eu acho que do nosso ponto de vista, como RH, como empresa, uma coisa muito positiva que eu vejo sendo, que todos os meus colaboradores são beneficiários da Alice, é eu ter visibilidade dentro de um comitê de saúde mensal. Isso mudou muito o jogo para mim, dentro de saúde mental dos meus colaboradores, sabe? Da mesma forma que o Arthur colocou, a questão aqui não é expor um colaborador em específico, até porque a gente tem legislação de proteção de dados e etc., mas a questão é você sentir o clima de forma geral. Então, analisar os dados de utilização de saúde mental, de saúde física, como é que está a questão da saúde dos seus colaboradores. Isso mudou muito o jogo para mim, depois que a gente teve a Alice, porque eu consigo ter essa visibilidade e trazer até mais bem-estar conforme a necessidade dos meus colaboradores. Então, isso foi um game changer para mim também, sabe? Do outro lado ali, vendo o Arthur na ponta tratar, gera resultado para mim também como RH de empresa, né? Com certeza, eu concordo super com você, né? Eu acho uma coisa muito poderosa, você tem um indicador de fato que mede a saúde do seu time, né? E ainda desdobra em todos esses pilares. Então, eu consigo ver dentro, né? Eu como RH da Alice, eu consigo ver dentro da nossa empresa como que é o score de forma geral, né? Eu consigo desdobrar o score por departamento, por diretoria, né? Consigo ver qual que é a diretoria como maior índice de alimentação, de sono, de saúde mental. Isso é muito poderoso, porque uma coisa influencia a outra, né? Às vezes você acha que tem
problema, né, de saúde mental, mas isso pode ser também impactado por uma rotina ruim de sono, né, por uma falta de exercício. Então, a gente acredita muito nessa visão holística da saúde. E ainda mais, né, nesse acompanhamento que vocês fazem, o que eu acho também super interessante, que a gente consegue cruzar esse indicador com outros indicadores. Então, por exemplo, na Alice, a gente cruza com o nosso indicador de engajamento, né? Então, a gente pode ver os times mais engajados, de fato, são os times mais saudáveis. Eu consigo também cruzar isso com dados sobre a minha liderança, porque a gente sabe que práticas de gestão de pessoas têm um impacto muito grande em saúde mental, né? Então, de fato, conseguir ter um diagnóstico, cruzar esse diagnóstico com vários outros indicadores para, de fato, entender onde que eu tenho um problema, né? E aí, sim, como empresa, eu consigo pensar em ações específicas, assertivas, né? Conta um pouco de ações que vocês já estão fazendo baseado nesse diagnóstico. Até de forma recompensadora, viu, Sari? Então, por exemplo, a gente começa a perceber o que é importante para cada colaborador. Então, ações de bem-estar, as pessoas estão se exercitando, as pessoas estão fazendo terapia, como é que é? Eles valorizam isso? Se não valorizam, como que a gente consegue implementar ações de saúde mental para as pessoas se conscientizarem mesmo? Então, uma das coisas que veio em função disso foi muito a gente estabelecer rodas de conversa, sabe, Sari, de assuntos que estão muito em voga. Então, veio no resultado do nosso comitê que as pessoas estão utilizando muito algo relacionado à saúde mental, então terapia ou algo do tipo. Vamos conversar sobre isso. Que assuntos interessam essas pessoas? Vamos fazer comitês focais sobre isso. Então, isso traz as pessoas para perto da empresa, né? As pessoas querem conversar com você sobre isso. Falam, putz, eu estou fazendo terapia, mas não é um problema. Ai, que bom. Então, eu posso me sentir mais livre aqui, posso me sentir mais tranquilo, posso tratar sobre esse assunto dentro da empresa. Então, abre espaço para muitos eventos, para muitas recompensas. Para aquela pessoa é importante algo X. Aí eu vou focar quando ela cumprir tal meta ou alguma coisa nesse sentido em conceder aquele algo X para a pessoa. Então, eu acho que é muito rico mesmo. Você ataca o foco de forma muito mais objetiva, né? E isso também alimenta novamente o engajamento, as conexões, né? Que a gente também escutou na palestra anterior da importância, né? Colaboração, das conexões. Na Alice, quando a gente começou a implementar o Score Magenta faz 2 anos, o nosso pior pilar como empresa foi exercício físico, né? Então, a gente falou, olha, vamos pensar numa ação, uma iniciativa para incentivar os nossos colaboradores a se exercitar mais. E aí, um grupo de colaboradores se juntou e falou, então, vamos montar um desafio que se chama Sair do Sofá, né? Esse desafio já está rolando há mais do que 2 anos. E como funciona? Mensalmente, cada pessoa que participa define uma meta de exercício físico, né? A gente não quer definir essa meta para ela, porque a gente não quer criar uma nova ansiedade, né? Tenho mais uma meta que eu preciso alcançar. E cada pessoa sabe onde ela está, né? Se a meta é, vou querer correr uma maratona, tudo bem. Ou se uma meta eu vou querer fazer caminhada 3 vezes por semana, tudo bem também. Eu quero fazer aula de dança. Pode ser qualquer coisa, né, de exercício físico. Então, a pessoa define essa meta no início do mês e aí, né, conforme ela foi cumprindo a meta e fazendo exercícios, ela posta isso dentro de um canal com foto, ela faz check-in. Isso conecta as pessoas, né? A gente também não pode esquecer que no Brasil a gente tem 10 milhões de pessoas que trabalham remotamente, né? Então, como a gente engaja e conecta esses colaboradores? Então, uma iniciativa dessa, como a gente está fazendo, também contribui muito. As pessoas, nossa, também sempre corro nesse parque, vamos junto. Aí, de repente, temos um grupo de corrida, né? Nossa, eu também gosto muito de aula de bike. Qual é o clima que você vai? Então, isso, além de incentivar as pessoas a fazerem exercício, né? E o nosso score aumentou, também uma forma de conectar as pessoas, né? De engajar as pessoas. Então, formação que foi, e ainda, né, está dando muito certo. Arthur, eu queria falar um pouquinho sobre também a questão da segurança psicológica, né, que é um assunto que a gente troca bastante. E aí trago novamente um dado do nosso estudo Pulse EH, que mostra que 33% das pessoas que responderem sentem que diariamente eles precisam comprovar o trabalho, né? Então, diariamente eles têm essa preocupação que eles precisam se mostrar, precisam comprovar que eles de fato estão fazendo esse trabalho. E aí eu queria te perguntar, Arthur, porque eu sei que você estudou bastante sobre o tema, né? Como a gente pode promover um ambiente
de autoestima, de segurança psicológica, de confiança, de valorização dos colaboradores, para o colaborador não ter essa pressão de se comprovar diante do gestor. Putz, acho que o primeiro ponto é, se a gente precisa provar nosso valor todo dia, significa que a gente não é valorizado por quem a gente é. Então, acho que isso, por si só, é ruim. Então, assim, isso já mostra o quão tem que mudar isso, porque se provar, se valorizar, mostrar seu valor, acho que é importante a gente mostrar performance, é importante a gente conseguir entregar aquilo que se espera, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um conforto para poder errar, porque nem sempre a gente pode entregar, nem sempre a gente está no melhor para entregar. E a segurança psicológica, ela vai ajudar a ter mais vulnerabilidade, então a gente poder aceitar o que a gente não está fazendo tão legal, mas, principalmente, ela não é aliviar, né? Acho que a segurança psicológica é muito sobre a gente ser honesto, a gente ser transparente e a gente entender que ali a gente pode falar tudo que é possível de forma transparente, porque ali é um espaço seguro, que a gente vai usar essa informação e a gente vai criar um ambiente melhor para isso. E isso é valorizar. Isso é valorizar a pessoa no erro, é valorizar a pessoa no acerto. Então, a segurança psicológica é fundamental. E a segurança psicológica, e aqui eu acho que é um ponto muito importante, ela depende de todo mundo, não é algo da liderança. Porque o grupo de WhatsApp que tem sem o chefe gera uma baita insegurança psicológica no chefe. A liderança que vê que está tendo assunto paralelo, ela não está sendo inclusa, fica com medo. Então, é um papel de todo mundo zelar por isso, porque se começa a ter papo paralelo, a fofoca é uma coisa que atrapalha muito a segurança psicológica, que hoje estão falando do outro, mas será que depois vão falar de mim? E aí você fica inseguro. E aí a gente não tem mais vontade de compartilhar, aí a gente começa a selecionar o que vai compartilhar, e aí a gente começa a compartilhar só aquilo que me valoriza, e aí a gente entra nessa coisa de saúde mental, tá ruim. Por quê? Porque eu não consigo fazer relação com as pessoas, porque eu não consigo ser eu nos meus plenos valores, porque eles não são reconhecidos. Então, eu preciso falar só o que é bom. Então, aí explica o porquê que é tão difícil essa parte de saúde mental e porque é tão importante a gente fazer um baita movimento. E todo mundo é responsável por isso. Então, no ponto de saúde mental, eu sempre a gente pegava muito no pé, isso aqui é de todo mundo. Não tem papo de alguém que não está aqui. Senão, isso acaba com a segurança psicológica. Mesmo que seja para ajudar. Eu cheguei a falar, Sarita, me disseram ali que você falou para tal pessoa, pronto, entendeu? Você já não vai mais contar para aquela pessoa. Já vou ficar ansiosa, o que mais falaram sobre isso, o que mais que falaram de mim? Porque agora falou algo bom, mas talvez fale algo ruim, entendeu? Eu não estava presente, eu não sei dizer. Eu gosto muito de um livro que se chama Organização Sem Medo, né? Quem ainda não conhece, vale muito conferir, né? E mostra muito, a autora mostra justamente a importância da segurança psicológica como um dos principais pilares, inclusive para a performance. Então, voltando novamente, né, tudo isso está vinculado como os resultados da empresa, né? Não só como o bem-estar da pessoa, uma coisa é interligada com a outra. Ju, quais ações que vocês têm tomado nessa parte de gestão de pessoas, né, ambiente saudável, segurança psicológica também? Acho que muito no sentido do que você comentou, a gente observou que as pessoas também na Camino estavam muito sedentárias. Então, o exercício físico estava em falta lá. E eu acho que um dos indicadores, né, tanto da Alice quanto de outros aplicativos também, que a gente monitora a saúde dos nossos colaboradores, trouxe para a gente um programa de pontuação. Então, pontuação de bem-estar, justamente isso. Cada pessoa determina o limite dela, até onde ela consegue chegar e até onde ela quer chegar, né? Muito no sentido de, tomou água, comeu fruta, se exercitou, você vai ganhando pontos com isso. E aí esses pontos geram recompensas para essas pessoas também. E é isso que eu falo para vocês do sentido de comunidade, de sair até um pouco do corporativo e se juntar um pouco às relações interpessoais, que isso aproxima muito as pessoas. Também as pessoas começam a enxergar o ambiente de trabalho como um ambiente que elas podem falar disso, né? Que elas podem falar da saúde física, que está também muito atrelada à saúde mental. E os ganhos são enormes, né? A gente vê a produtividade, aí, como a gente comentou, crescendo, e o bem-estar dos colaboradores só aumentando. Então, foi muito rico, Sari. Muito bom.
Bom, nosso tempo está acabando. Estou vendo aqui, né? O papo está muito bom. Muito obrigada, Ju. Muito obrigada, Arthur. Foi muito rico, né? E acho que reforçou de fato a importância e novamente o protagonismo da pessoa, mas a importância que as empresas também tomam cada vez mais atitude, né? E de fato usam dados, usam a tecnologia para ter um diagnóstico, né? Para direcionar ações e entendem de fato o papel deles também em promover um ambiente saudável, porque isso gera mais performance, isso gera mais engajamento, isso gera mais resultados para a empresa. Então, super obrigada. Eu quero convidar todos vocês para passarem aí no nosso stand da Alice para a gente continuar essa troca. Nós três vamos estar lá. Também podemos disponibilizar essa pesquisa do Pulso EH que a gente citou, né, que tem muitos outros dados e insights. Vale super a pena conferir. E quero ouvir também de vocês o que vocês têm feito nas empresas de vocês e como está aí já a prioridade, né, de cuidar da saúde dos colaboradores. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada.